Olá, meninos! Chegamos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos fazer uma revisão de todo o nosso conteúdo, que foi trabalhado na primeira e também na segunda semana. Olha só, na semana passada nós fizemos a correção das nossas atividades, de todas elas, ao todo foram 10 questões, e hoje nós vamos revisar tanto essas questões quanto o conteúdo todo para que vocês possam fazer uma boa prova, né? A nossa primeira prova de bloco. Então, nós começamos a estudar a física dentro do seu histórico. Como que surgiu essa ciência, quem eram os povos que estudavam, e depois nós falamos um pouco sobre o Sistema Internacional de Medidas. Então, vamos relembrar esses assuntos. Primeiro, a gente precisa relembrar o conceito de física. Então, o que é a física? Ela é uma ciência natural e ela vai estudar, então, as propriedades da matéria e também da energia. Vocês vão ver que essas palavras, matéria e energia, vão nos acompanhar ao longo do ano todo, né? E também nos outros anos que vocês terão pela frente de estudo. E acontece uma relação entre elas, né? Então, a matéria e a energia, elas estão relacionadas. É uma das mais antigas disciplinas, teve início marcado por observações astronômicas feitas por povos antigos do mundo todo. Mas em que essa ciência se baseia? Em experimentações, observações e formulações matemáticas. Então, não tem como a gente fugir dessas fórmulas, dessas contas. E a gente está partindo desse princípio, dessa parte teórica, para a gente conseguir realizar bem essas formulações matemáticas, entender mais sobre elas. E aplicar também no nosso dia a dia, né? Então, todas essas questões aqui, ó, as experimentações, as observações e as formulações matemáticas, elas estão voltadas às interações de questões fundamentais da natureza, relativas a um grande número de fenômenos. Fenômenos esses compreendidos desde as escalas subatômicas até as macroscópicas, ou seja, aquelas que nós não conseguimos enxergar a olho nu, até mesmo aquelas que nós conseguimos ver perfeitamente, né, com os nossos olhos. E todas são pautadas nos preceitos da metodologia científica e da linguagem matemática. Agora, existiu um homem, né, chamado Galileu Galilei. Ele foi conhecido como pai da ciência moderna. Ele foi cientista, né? Ele foi físico, né? Essa palavrinha aqui, químico, está errada, tá, meninos? Vou até riscar ela aqui, para vocês não confundirem. Então, Galileu Galilei foi um cientista físico e ele deixou um legado muito importante em diversas áreas. Seus estudos e contribuições ajudaram a influenciar e a aprimorar a matemática. Então, vejam que a física, ela ainda contribuiu para aprimorar a matemática. Olha a importância dela, né? A gente estuda matemática desde que a gente começa os nossos estudos na escola. Só que a gente acha que essa matemática, ela tem maior importância na nossa vida do que a física. Só que não é bem assim, né? Não há uma disciplina mais importante que a outra ou menos importante. Todas elas fazem parte da nossa vida, todas elas fazem parte do nosso cotidiano e uma contribui para aprimorar a outra. Então, meninos, aprimorar a física, tá? De novo, aqui essa palavra química tá errada, tá? Então, aprimora também a física e a astronomia, além de outras áreas, tá? Então, o que Galileu Galilei provou com seu telescópio, né? Sabendo que ele construiu um telescópio, ele pôde contribuir para algumas áreas e também ele conseguiu provar outras coisas importantes. E ele provou que a Terra girava em torno do Sol.
o que refutava a doutrina aristotélica vigente, segundo o qual nosso planeta era o centro do universo. Então, aqui nós temos duas teorias. Nós temos o geocentrismo, que dizia que o nosso planeta ele era o centro do universo, e tanto o Sol quanto os outros planetas giravam em torno desse planeta Terra, né? E ele conseguiu provar, de acordo com a teoria de Nicolau Copérnico, a teoria do heliocentrismo, no qual a Terra e os planetas giravam em torno do Sol. Então, ele pôde contribuir nessa área aqui da astronomia. Aí, depois de todo esse histórico, a gente vem aqui para o Sistema Internacional de Medidas, né, das unidades. Então, o que esse sistema ele nos descreve, né? Primeiro, ele é escrito sobre unidades de medidas básicas. Essas unidades de medidas básicas, elas são baseadas nas grandezas físicas fundamentais. Quais são essas grandezas físicas? Comprimento, tempo, massa, corrente elétrica, temperatura, termodinâmica, quantidade de matéria e também intensidade luminosa. Então, tudo isso está relacionado com o nosso cotidiano, né? E aí, depois, nós temos que no sistema internacional, as medidas fundamentais são grandeza de base, unidade de base, símbolo e alguns instrumentos de medida. Então, a gente vai ver que existe uma grandeza, essa grandeza ela tem uma unidade, essa unidade vai ter um símbolo, e aí nós vamos ter os exemplos dos instrumentos de medida para cada grandeza de base, tá? Então, vamos lá. Como exemplo aqui, nós temos a grandeza de base comprimento. Essa grandeza de base, ela tem por unidade o metro. Aqui, vou marcar para vocês. Então, o comprimento tem por unidade de base o metro e o símbolo é a letra M. Um instrumento que a gente pode citar aqui é a régua, mas nós também temos a fita métrica. Agora, a grandeza tempo tem a unidade de medida segundo, o seu símbolo é o S, e nós podemos citar cronômetro, mas também podemos citar o relógio. Agora, uma grandeza chamada massa tem a unidade de medida quilograma e o seu símbolo é kg. E o que nós podemos citar como instrumento? Podemos citar a balança. Agora, a corrente elétrica, né, essa daqui ela não é tão, a sua unidade de medida não é tão usada por nós no nosso dia a dia, né? Mas ela é a unidade de medida ampere. O seu símbolo é a letra A e o instrumento de medida também não é utilizado tanto por nós, né? Que é o multímetro e também o amperímetro, mas também tem o galvanômetro, tá? Agora, a intensidade luminosa tem unidade base, a candela. O símbolo é CD e instrumento é o luxímetro. Também não é tão comum, mas é muito utilizado no nosso dia a dia, certo? Agora, qual foi o mérito de Galileu Galilei, né? O que ele conseguiu fazer com todos os seus estudos? Ele conseguiu unificar e também aperfeiçoar práticas que já existiam, né? Vou até riscar aqui para vocês, ó, já existiam. Por quê? Porque ele provou fundamentos já propostos por outras pessoas. E então, os seus estudos, eles puderam aperfeiçoar, né, algumas descobertas através das suas observações e das observações também defendidas por Aristóteles e a matematização da natureza, que acreditava que os números eram a essência de tudo. Então, os números, eles são uma essência, né? Nós temos os números no nosso cotidiano frequentemente para tudo. Você usa os números para muita coisa. Então, ele foi conhecido como pai da física e ele analisava sob condições especiais em laboratório e investigações detalhadas repetidas vezes, né? Então, não era uma vez só que ele fazia um experimento, eram várias vezes
que ele repetia, se não desse certo, ele repetia de novo. Se não desse certo, ele continuava repetindo para ter certeza que não ia ter possibilidade para ter um outro resultado, né? E é assim que a ciência estuda, né? As suas pesquisas são baseadas nisso. Bom, além disso, Galileu Galilei, ele media tempo, distâncias, calculava as velocidades, as acelerações e entre outras grandezas também. E utilizar equipamentos de medida é um modo de avaliar a organização do mundo, ampliar a capacidade dos instrumentos do corpo humano. Por exemplo, o telescópio e o microscópio, eles nos permitem chegar onde a visão natural não alcança, não é? Por que a gente utiliza o microscópio? Porque a gente precisa enxergar além dos nossos olhos, assim como o telescópio. O termômetro, ele possibilita uma verificação mais adequada da temperatura de uma pessoa febril do que o nosso tato. O nosso tato ele não é preciso, mas um termômetro nos ajuda a chegar a um resultado. E uma régua, ela fornece indicações mais precisas sobre o comprimento do que os nossos pés, as nossas polegadas, né? Ou o nosso palmo, por exemplo. E os valores que são obtidos na produção de medida, como por exemplo termômetros, né, microscópio, cronômetro, régua, nem sempre eles são absolutos, né? Por que não? Porque podem existir limitações nos equipamentos e também nos processos utilizados. Talvez ele não vai ser preciso, porque o meio com que nós utilizamos, a forma com que nós utilizamos o objeto, não vai ser tão adequada, né? Então, às vezes, por isso não pode ser tão preciso. Por exemplo, vamos citar a medida de uma carteira de sala de aula. A gente vai medir a tampa de uma carteira e a gente precisa de atenção especial para poder medir. Então, para medir a espessura, é preciso utilizar um equipamento. Então, primeiro de tudo, eu preciso usar um equipamento. Depois, essa medida ela é dada de forma quantitativa. Prestem bastante atenção nessa palavra aqui, ó. Quantitativa. Porque é a quantidade, é o valor que eu estou querendo buscar. E se várias pessoas estiverem participando do processo, vamos imaginar que tenhamos um grupo de 4 pessoas. Cada um vai fazer a sua aferição, sua medição, né? E aí deve haver uma comparação entre as várias medidas. Então, os valores precisam ser comparados. Para quê? Para que não haja nenhuma dúvida em relação ao valor calculado, certo? Então, aqui nós terminamos a parte do nosso conteúdo e nós temos aqui 4 atividades. Essas atividades são para vocês fazerem ao longo da semana e assim que nós chegarmos na semana de correções, nós vamos corrigir juntos, tá bom? Não deixem de fazer e de postar na plataforma, ok? Um beijo para vocês. Não vou ler as questões, senão a gente vai estender muito o nosso tempo, fica pesado o vídeo, tá? Mas aí vocês podem fazer depois, tá? Um beijo para vocês, até a próxima aula.